Olá, eu sou a Letícia Maria Venson, doutoranda da UniOeste, e o título da minha comunicação é o seguinte: Intrusões no Oeste Catarinense, o caso da fazenda Fátina do Tigre. As intrusões no Oeste Catarinense foram intensas nas primeiras décadas do século XX. Os caboclos poceiros, sem a documentação exigida pela Lei de Terras, eram coagidos a comprar os lotes ou obrigados a sair do território, que alegavam ocupar há muitos anos em favor das empresas colonizadoras, fazendo eclodir vários conflitos territoriais. O presente trabalho aborda, de uma forma breve e exploratória, o processo de intrusão da fazenda Fátina do Tigre, atual município de Guatambu, no ano de 1922, entre dois imigrantes italianos, Isaac Pan e Rodolfo Fim, donos da colonizadora Isaac Pan e Vargas, e cerca de 200 pessoas identificadas como intrusos por parte dos representantes do Estado. Como fonte de análise, utilizo o artigo O Chapecó que eu conheci, de autoria de Wenceslaus Breves, onde o mesmo descreve sua estadia no município de Chapecó dos anos de 1920 a 1924, quando foi encarregado de demarcar as terras concedidas à empresa colonizadora Bertazzo. A intrusão deve ser entendida como uma forma ilegal de ocupação da terra. Nesse contexto, os caboclos migrantes do Rio Grande do Sul instalados na fazenda Fátina do Tigre, pois não tinha documentação referente à posse daquelas terras e nem meios econômicos para conseguir adquiri-las. Desde 1890, Chapecó era distrito de Palmas, no Paraná, constituindo parte do território conhecido como Campos de Palmas. Passou a integrar o estado de Santa Catarina somente em 1917, quando foi criado o município de Chapecó após o fim da Guerra do Contestado, e possuía uma área territorial de aproximadamente 14 mil quilômetros quadrados, também conhecido como a região do Velho Chapecó. Com a proclamação da República, os estados passaram a ter autonomia, principalmente com relação às terras devolutas, o que causou bastante interesse, pois poderiam comercializá-las e cobrar impostos, porém, também ficavam responsáveis pela resolução das questões relativas às disputas e à regulamentação da propriedade da terra. Uma das alternativas foi a concessão desses territórios às companhias colonizadoras, concessões diárias que atualmente perfazem o território de vários municípios. As empresas colonizadoras, principalmente de Santa Catarina e do estado do Paraná, nas áreas do antigo contestado, obtiveram facilidades e regalias por parte do governo de Santa Catarina nessa região. Foi a empresa Bertazzo Maia Companhia. Das concessões estaduais de 1920 a 1922, essa companhia adquiriu mais ou menos 1 bilhão de metros quadrados de terras no oeste catarinense. Destacamos na presente comunicação a atuação da empresa colonizadora Isaac Pan e Vargas, que ficou responsável pela colonização do atual espaço geográfico do município de Guatambu. De acordo com o IBGE, o território do atual município de Guatambu era conhecido como a Fazenda Fátina do Tigre e tinha abundância de madeira para exploração. O território supostamente era de fácil acesso para a fuga de foragidos da Revolução Federalista, bastando atravessar o rio Uruguai. Devido a isso, havia na região vários indivíduos oriundos do Rio Grande do Sul identificados como fora da lei. O atual oeste catarinense, no decorrer do século XX, passou por intensas transformações, principalmente relacionadas ao controle e ao uso da terra. Esse território, desde o período colonial, é marcado por disputas territoriais, primeiro entre Portugal e Espanha, posteriormente entre a Argentina e o governo brasileiro, e no início do século XX entre Santa Catarina e o estado do Paraná, na Guerra do Contestado. Com o início da colonização oficial, esses conflitos continuaram, mas dessa vez envolvendo os colonizadores italianos, alemães e seus descendentes advindos por meio da colonização. Em 1850 foi elaborada a Lei de Terras, que normalizou e regulamentou o acesso e a apropriação de terras via compras. Desse momento em diante, o acesso a terras no Brasil passou a ser feito somente via compra, exceto as chamadas terras devolutas e as fronteiriças com países vizinhos em uma zona de cerca de 10 léguas que poderiam ser concedidas gratuitamente. Os caboclos e os poceiros não eram representantes e nem protegidos pelo Estado nesse período. Devido a isso, desenvolveram mecanismos de resistência contra a exploração das colonizadoras, podendo ser mais ou menos violentos dependendo do contexto da região. Com relação a um desses conflitos, destacamos o que ocorreu no ano de 1922, na fazenda Fátina do Tigre, atualmente Guatambu. Isaac Pan e Rodolfo Fim fizeram uma reclamação a Wenceslaus Breves, que era membro da Comissão Técnica Discriminadora de Terras do Estado, sobre a presença de cerca de 200 indivíduos em sua propriedade. Breves denomina esses indivíduos de intrusos, advindos em sua maioria do estado do Rio Grande do Sul.
Os intrusos da fazenda Fátima do Tigre teriam chegado na região no final do século XIX e início do século XX e foram trazendo suas famílias, por isso o número elevado de pessoas. Esse território serviu como refúgio para as pessoas que procuravam escapar do controle do Estado, no caso da Revolução Federalista e da Guerra do Contestado. Os indivíduos poderiam ser remanescentes desses conflitos. Devido a isso, Breves destaca a possibilidade de serem foragidos da justiça, por ser um território com pouca presença do governo, facilitava tais migrações. Isaac Pan e Rodolfo Fim possuíam um registro de compra do ano de 1854, ainda durante a jurisdição do Paraná, o qual foi apresentado juntamente com o título, planta e memorial das terras. Não se sabe da veracidade desses documentos, pois territórios foram concedidos a Pan e Vargas pelo governo de Santa Catarina, antes mesmo desse conflito com relação aos intrusos, visando a colonização. De acordo com Breves, essa documentação demonstrava a legitimidade de posses de terras por parte de Pan e Fim, e ainda de acordo com Breves, davam-se por isso constantes atritos, e o que menos mandava na fazenda eram seus legítimos proprietários. Ou seja, Breves acreditava na veracidade dos documentos apresentados e se posicionou a favor dos migrantes. Breves utiliza o termo caboclo como uma conotação pejorativa para referir-se às pessoas que viviam no campo, resultado da mistura ora entre índio e negro, ora entre índio e o branco, sendo uma conceituação muito mais social do que racial. O caboclo não era reconhecido como ente político ou social pelas autoridades, que não reconheciam seus direitos de posse e sua forma de trabalho. A intrusão era uma forma ilegal de ocupação da terra. Intrusos eram colonos nacionais ou descendentes de imigrantes que não possuíam condições de adquirir terras nos moldes ditados pela lei de terras, que se estabeleciam em terras devolutas ou em terras não aproveitadas. Breves, quando se refere a intrusos, está aludindo aos caboclos que viviam na região, os descrevendo de uma forma pejorativa no decorrer de todo o seu artigo. De acordo com Breves, os caboclos em geral não pensavam em ser proprietários, sendo ideal continuar como intrusos, pois assim continuariam não pagando impostos, não teriam obrigação de construir uma boa casa ou uma boa roça, pois estariam ali provisoriamente, tendo a facilidade de se mudar quando quisessem. Ao mesmo tempo que destacavam que os caboclos não queriam ser proprietários, não davam condições para que de fato se tornassem, não levavam em conta o modelo de vida adotado pelos mesmos e nem a falta de um mercado consumidor desenvolvido para a geração de renda. Outra questão que Breves aborda é a suposta falta de interesse dos caboclos em comparecer às audiências para requerer as terras, ressaltando que os que requeriam deixavam caducar os requerimentos. Fica evidente que Breves era a favor das colonizadoras, dos migrantes e o direito de propriedade. O fato de não irem às audiências só reforça a ideia de que não tinham condições econômicas de adquirirem os lotes e, por vezes, não tinham nem conhecimento das leis. Breves marcou uma reunião para o meio-dia com esses intrusos e compareceram cerca de 80 caboclos supostamente embriagados requerendo as terras que ocupavam. A suposta embriaguez apresentada por Breves era mais uma forma de desqualificar o caboclo e de refutar o seu interesse em ter a posse de terra. Os representar dessa maneira era uma forma de reforçar a questão de que não eram os indicados para o desenvolvimento da região. Porém, não houve acordo, pois os intrusos não queriam abrir mão das terras e nem os seus legítimos donos, supostamente legítimos donos. Como não houve acordo, a ata foi encerrada, porém os caboclos não assinaram a documentação. Na questão da fazenda Fátima do Tigre, Breves destaca um bando de cerca de 20 ou 30 homens que, após a audiência, se aproximaram da barraca do agrimensor aos gritos, supostamente dando vários disparos ao ar, liderados pelo velho Simão de Almeida. Breves descreve a cena da seguinte maneira: essa cena é muito comum em fitas de faroeste, mas quem nunca a viu na realidade, e sendo o alvo principal dos atores, não pode fazer ideia do minuto trágico que vivemos, quando se vê cercado de 20 ou 30 cavaleiros barbudos, com fisionomias transtornadas pela exaltação e pelo álcool. Faroeste, no dicionário da língua portuguesa, significa região violenta, onde há muitos crimes. Ao descrever a cena, Breves teve o intuito de classificar esses homens como violentos e cita a aparência selvagem e embriaguez como um agravante, reforçando o discurso pejorativo com relação aos caboclos e reafirmando que o território carecia de um maior investimento na segurança pública, principalmente pela presença de imigrantes e imigrantes advindos com as empresas colonizadoras. A região não poderia ser mais fora da lei. A contestação de Simão de Almeida era com relação à medição do território, que foi marcado para o dia seguinte de manhã.
O mesmo e seu bando exigiam a mediação imediatamente. Breves diz o seguinte: vi o perigo iminente, qualquer passo em falso e seríamos estraçalhados em 2 tempos. As fisionomias exaltadas daqueles homens e sua aparência selvagem não deixavam dúvidas. Essa comparação que faz com relação ao selvagem é mais uma forma de reforçar seu discurso e demonstrar que essa região era dominada pela alfombra selvagem, mas que continha a potencialidade de um futuro promissor com um homem civilizado. Sobre a resolução da intrusão na fazenda Fátina do Tigre, o Breves descreve o seguinte: cerca de 200 famílias, apenas 5 declararam querer comprar as terras que ocupavam. Os restantes queriam continuar daquele regime de intrusamento e declararam que pretendiam mudar-se. Desse dia em diante, porém, tudo serenou em Fátina do Tigre e os proprietários passaram a mandar no que eram deles. Segundo Breves, tudo ocorreu bem, porém, de acordo com Gracinda Clara Pereira Ramos, há mais de 100 requerimentos de poceiros de Fátina do Tigre que tiveram seus pedidos recusados em favor de Isaac Pan e Rodolfo Fim, protegidos pelo agente dos distritos de terras. A autora afirma que, de acordo com a análise dos documentos, a translação foi duvidosa, e levando em consideração o artigo escrito pelo mesmo, fica muito claro o posicionamento de Breves com relação a essa questão. Em nenhum momento a colonizadora ou Breves analisou as formas distintas de culturas presentes, apenas atribuiu aos caboclos a denominação de intrusos e aos colonos de homens trabalhadores. Os intrusos ou poceiros representavam um obstáculo às atividades econômicas e mercantis. Apesar dessa tentativa de legalização das posses por parte do Estado, é visível a falta de interesse para que isso ocorresse efetivamente. A colonização da fazenda Fátina do Tigre e as intrusões que ocorreram no oeste de Santa Catarina durante o século XX carecem de pesquisa. Há fontes que possibilitam tais análises no Arquivo Histórico do Estado de Santa Catarina, em Florianópolis, e no CEOM, no município de Chapecó, e podem ser coletadas por meio de agendamento prévio. O artigo é um exercício inicial, tendo como tema a intrusão e a colonização desse território. Breves afirma que a questão da intrusão da fazenda Fátina do Tigre foi resolvida pacificamente, porém, sabe-se que os caboclos e poceiros continuaram tentando a posse dessas terras por meio de requerimentos, porém, todos tiveram seus pedidos recusados em favor de Isaac Pan e do Rodolfo Fim, protegidos pelo governo estadual na figura do Venceslau Breves. Os conflitos territoriais passaram para o âmbito legal, onde os poceiros tinham pouco ou nenhum amparo, pois eram estigmatizados de diversas maneiras pelo Estado e pelos migrantes descendentes europeus que começaram a se instalar na região a partir de 1917. Podemos concluir que as intrusões ocorridas na fazenda Fátina do Tigre no ano de 1922 foram intensas, pois cerca de 200 indivíduos vindos do Rio Grande do Sul se instalaram no território contestado e devem ser entendidas dentro do contexto no qual aconteceram. Esse contexto está diretamente ligado ao processo de colonização da fazenda Fátina do Tigre. A falta de políticas públicas com relação aos poceiros demonstra quem eram os indivíduos que o governo estadual queria para colonizar essa região, o que fica bem claro com o posicionamento de Venceslau Breves no decorrer do artigo. Seria isso.